Senhoras e senhores, boa tarde. O Comitê da Cidadania, composto pela ACIAP, a Associação Empresarial de São José dos Pinhais, a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção de São José dos Pinhais, e também o Observatório Social de São José dos Pinhais, juntamente com outras entidades parceiras, trazem para toda a comunidade são-joséense a apresentação das propostas dos candidatos que possuem domicílio eleitoral em São José dos Pinhais. O evento presencial está sendo gravado para divulgação nas redes sociais e também na TV Euronews, sendo várias entrevistas no mesmo dia, com pequena presença de público, porém sem abrir para outras perguntas, senão as pré-determinadas pelo Comitê da Cidadania. A ordem das apresentações dos candidatos ocorreu por meio de sorteio, que foi realizado no dia 15 de setembro do corrente ano, às 17 horas, na sede aqui da ACIAP. Em seguida, foi encaminhado aos candidatos uma carta convite contendo todas as regras de participação. Para o dia de hoje, nós teremos um tempo de apresentação que será da seguinte forma: 6 minutos para a apresentação do candidato ou da candidata, 3 minutos para tempo de resposta da primeira pergunta, mais 3 para a segunda e 3 minutos para considerações finais do candidato. Então, gostaríamos, em primeira mão, candidata Miriam Ribeiro, de agradecer a sua presença em aceitar o nosso convite e permitir que as entidades civis organizadas de São José dos Pinhais conheçam as suas propostas. Então, seja muito bem-vinda, candidata Miriam Ribeiro. Obrigada. Não estamos aqui, é importante destacar, para constranger a candidata ou pedir que prometa algo que possa não cumprir, sabemos disso. Mas sim, estamos aqui para oferecer o nosso apoio a estes que estão candidatos e poderão ser os nossos futuros representantes. Então, neste momento, para iniciarmos e conhecer um pouco mais sobre a candidata, nós iniciamos com a primeira pergunta. Senhora candidata, poderia se apresentar e explicar os motivos que a movem ser candidata a deputada estadual? Você tem 6 minutos para a resposta. Claro, um prazer estar com todos aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Eu começo dizendo que eu sou uma mulher comum, que preza por valores que sempre estiveram presentes na sociedade e que deles depende a preservação da sociedade. Quero dizer também que o terceiro setor, as organizações não governamentais, a sociedade civil, tem sido uma pauta na minha vida de trabalho. Eu acho que é essencial que as organizações estejam presentes no meio político, porque, na verdade, elas são suporte para o executivo, para que o governo aconteça da melhor forma possível, com a melhor condição para o povo. Fora isso, não acredito que seja possível a continuidade de um excelente trabalho, né? Porque o povo é grande em qualquer cidade, em qualquer município, e as condições são limitadas, assim como em qualquer casa. A Miriam Ribeiro é uma mulher mãe, esposa, avó, e que tenho trabalhado em São José dos Pinhais como assessora parlamentar desde 2005. Para fazer essa assessoria da melhor forma possível, eu fui fazer direito. Até então, a minha formação era teológica, e eu fui fazer direito. Eu sou também pós-graduada em administração pública municipal. A partir daí, o meu trabalho, né, se ampliou e eu comecei a trabalhar com associações de bairro, com casas de recuperação e também com igrejas, a documentação de igrejas, que era uma problemática para a administração pública. Infelizmente, era uma cultura, não só na igreja evangélica, católica, aos centros de outras religiões, não estarem licenciados. E isso trazia também um incômodo de vizinhança, esses detalhes que o direito socorre e atende e orienta. Então, para que eu pudesse ter um excelente trabalho, eu fui fazer esse preparo para que eu pudesse fazer com excelência, não pedindo coisas que as igrejas não pudessem realizar, e muito menos a administração pública sendo cobrada de situações que não lhe diziam respeito.
né? Então, é extremamente necessário. E aí eu trabalhei por todo esse tempo com várias organizações, tanto na área de educação, quanto na área de esporte, música, casas de recuperação, pessoas envolvidas em drogadição. E a gente tem assim, um trabalho bastante amplo dentro da área, junto ao terceiro setor, que, para mim, é um suporte para a administração pública. A minha vinda como candidata agora, né, já é decorrente, eu já me candidatei a vereadora da cidade e também já tive, no último pleito, como vice-prefeita. Um detalhe que sempre me norteia é que eu não faço barganhas, né? Quando eu sou convidada para um trabalho, eu não trabalho com barganhas, eu não faço, eu não tenho, inclusive agora nesse momento, nenhum grupo político por trás de mim, e nem empresários patrocinando a minha campanha, porque a liberdade, para mim, é de suma importância na hora de decidir o que fazer, o que votar, o que planejar, o que buscar na questão social, né? Trabalho bastante com a questão de igrejas, porque algumas pessoas questionam, né? Miriam, você trabalha muito com igrejas, é porque você quer o voto deles? Não, é porque é a sociedade civil organizada mais antiga que nós temos, né? São as igrejas. E não existe sociedade sem esse movimento de fé, seja ele qual for, que nós precisamos todos respeitar em todo o tempo. Mesmo o ateu deve ser respeitado, porque é a sua maneira de crer, né? De se posicionar. Então, eu trabalho com esse grupo social, digamos assim, e os represento em São José dos Pinhais já há muito tempo. Com essa visão, com essa disposição, né, que eu venho como candidata a deputada estadual por São José dos Pinhais e por todo o Paraná. Eu tenho trabalho em outras cidades também, em Palmas, no interior do Paraná, em alguma ilha aqui em Paranaguá, Palmeiras, enfim. Eu trabalho com a questão de você estar trazendo para as cidades que não têm conselho de pastores, a gente está trazendo, nascendo esse conselho, porque ajuda muito no crescimento e na orientação das organizações religiosas, sejam elas quais foram. Então, a princípio, é isso. E eu estou aqui colocando meu nome à disposição para que São José tenha uma representação que não venha de herança política familiar e também não venha de grupos políticos que patrocinam e querem tomar o governo da cidade e, se assim, se perpetuar no poder. Candidata Miriam, obrigado pela sua apresentação e considerações iniciais, permitindo que os nossos assistentes possam conhecê-la um pouquinho a mais. Vamos à segunda pergunta, e ela é bem direta. Por que São José dos Pinhais precisa de um candidato ou de um deputado estadual? Primeiro, porque São José dos Pinhais tem condições de ter esse candidato. Nós temos um público eleitoral bastante importante, com condições de não eleger um apenas, 2 ou 3, inclusive. Lamentamos que, infelizmente, muitas pessoas venham buscar o voto do nosso povo aqui e não voltem com a atenção necessária. São José dos Pinhais precisa ter essa representação a nível de Estado, assim como de toda forma precisamos ter um deputado ou 2 federal, e que perdemos isso nas últimas eleições por falta de estarmos compondo todos juntos, pensando na cidade, como povo, né, votando em uma pessoa que possa nos representar, né. Nós precisamos cuidar do nosso voto, não trocar o nosso voto por cestas, por cargos, e depois, lá na frente, a gente vai precisar de atendimento hospitalar, de postos de saúde, de escolas melhores para os nossos filhos, e não temos, porque o recurso não vai para outros lugares. Então, São José dos Pinhais precisa de um deputado estadual para governar junto ao governo do Estado, porque o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, ele governa junto com o executivo. E nós precisamos
ter representantes no estado do Paraná que sejam aqui, de São José dos Pinhais, que não permitamos, né, que outras pessoas venham levar o nosso eleitorado, o nosso voto e não trazer os recursos que nós precisamos. Ok, candidata Miriam, muito obrigado pelas suas considerações. Passamos à terceira questão, e ela fala de um interesse da classe empresarial. Consideramos que lá na Assembleia Legislativa Estadual, essas entidades que representam a classe empresarial estão sempre lutando pelos seus interesses, pelos interesses dos seus representados, ou seja, empresários. Nós temos pautas que são pautas muito latentes, como o caso da desburocratização, as questões tributárias. Em especial, nós temos uma que, neste momento, a gente recomenda, que é o fim da DIFAL. DIFAL é a diferença entre a alíquota interna no Estado e outros estados referente ao ICMS, que é algo que prejudica o desempenho dos empresários. O que nós queremos saber, candidata, é se, em relação a pautas como essa, quando chegar uma reivindicação de uma instituição como a ACIAP, a candidata vai votar segundo os interesses desta sociedade ou vai seguir a recomendação do partido? Bem, um dos motivos pelo qual eu estou no PMB 35 eu estudei o estatuto, né? Eu conversei com o presidente do partido a nível municipal e estadual, porque eu não concordo, né, com essa questão do direcionamento partidário para os teus votos. Você precisa ser livre para ouvir, estudar, né, cada problema, cada situação e votar com livre consciência e não por orientação partidária. E eu encontrei no PMB essa oportunidade de poder atender, porque às vezes você pensa que mas você está atendendo o comércio, o empresariado e o povo. Veja bem, quando você está atendendo o comércio, o empresariado, você está atendendo o povo. Porque quando o empresariado tem condições, você tem mais vagas de emprego. O comércio está bem, você tem mais vagas de emprego. Então, nós precisamos atentar que uma coisa é decorrente da outra. Então, eu já discuti esse assunto e eu tenho a liberdade de estudar cada pauta e votar conforme aquilo que a gente estudar junto, trabalhar junto. Hoje, ontem, quando eu recebi esse convite para estar hoje aqui, eu achei de extrema importância que a CIAP, sendo uma empresa, uma organização social com essa finalidade, esteja trazendo também a sua parceria social. Né? É extremamente necessário, porque ela está olhando para o povo, para a necessidade da cidade. E eu concordo plenamente com isso. Então, eu vou ter liberdade para estudar cada pauta e votar cada uma delas conforme a minha consciência e o meu convencimento. Obrigado, candidata Miriam Ribeiro. Neste momento, a senhora tem mais 3 minutos para as suas considerações finais. Então, eu quero pedir, né, o voto de consciência, o voto daquele que entende que a cidade não depende desse momento político que estamos vivendo. Não depende, na realidade, ela depende do momento político, mas ela precisa ser consciente para quem ela vai depositar o seu voto. Na empolgação, às vezes, nós depositamos o voto no amigo, ou depositamos o voto no filho do amigo, ou depositamos o voto, trocamos ele por cesta básica ou por um cargo político. E isso vai trazer um dano para a cidade depois. E depois não adianta nós ficarmos xingando o prefeito, o vereador, o deputado, o senador, porque a responsabilidade é nossa. O poder emana do povo, quando o povo é consciente com o que faz com o seu voto. O que ele tem na mão agora é só o voto. Só que o voto não é só, ele é muita coisa quando nós usamos ele como uma ferramenta para nós e para a nossa cidade. Então, eu conclamo a cada um que me ouve, que vier a me ouvir, são joséense ou de todo o estado, que você pense bem, que você calcule, que você meça a pessoa que você vai colocar para te representar na Assembleia Legislativa do Estado. Que seja uma pessoa consciente, uma pessoa que realmente tenha compromisso com a cidade,
com o Estado e com o povo. Alguém que conheça mais de geladeira do que quando compra e escolhe um modelo, mas que saiba que muitos do povo têm uma geladeira vazia e que precisa de emprego, o nosso povo precisa de emprego, precisa de saúde, precisa de educação. E esse é o meu foco, é essa minha disposição, estando como deputada estadual. Eu chamo que você possa estar vindo comigo, não só votando, mas fazendo essa campanha, levando a minha campanha além. Leve a minha campanha com você. Convide, peça para que mais pessoas venham conosco nesse voto consciente. Enganje mais pessoas a essa campanha. Nós temos visto campanha de milhões na cidade. Basta olhar em cada esquina, em cada sinaleiro, nas rotatórias, é uma coisa incrível. Então, é uma campanha de muito dinheiro. A quem interessa uma campanha assim? O que oferece tanto essa posição de deputado estadual que cative tantas pessoas a colocarem o seu dinheiro ali? Então, eu quero convidar você a depositar na minha vida o seu voto consciente. É isso. Miriam Ribeiro, 35316. Muito bem, candidata Miriam Ribeiro. Acredito que seja do seu conhecimento e do conhecimento da sua equipe de apoio, de um termo de compromissos que o Comitê da Cidadania preparou para todos os candidatos que por aqui passarem. Sim. Em relação aos compromissos assumidos com a comunidade são-joséense, se caso a candidata for eleita e for, então, legitimamente uma representante do nosso povo. Gostaria de perguntar se a candidata tem interesse em assinar esse termo de compromisso. Tenho interesse e estudei cada uma das pautas colocadas ali e achei oportuno, tirei dúvidas e achei interessante e importante a mudança num dos pontos ali que fala sobre os valores do uso de impostos em campanha. Então, é bem importante o ajuste que foi feito e eu acho essencial. Estou de acordo, faço questão de assinar. Ok, então, muito obrigado. A gente pode assinar. Aqui o termo está na mesa. A candidata pode se dirigir até a mesa para fazer a assinatura. Candidata Miriam Ribeiro assinando o termo de compromisso firmado pelo Comitê da Cidadania e os candidatos a deputado estadual por São José dos Pinhais. Candidata Miriam Ribeiro, agradecemos imensamente a sua presença, a sua disponibilidade em apresentar aqui as suas ideias. E nós, do Comitê da Cidadania, acreditamos que somente por meio do voto consciente e responsável é possível haver melhorias na política brasileira. No próximo dia 2, orientamos para que votem em candidatos preparados e com conhecimento em gestão pública, principalmente. Além disso, que sejam honestos, ficha limpa e comprometidos com os anseios da população e do setor produtivo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, candidata. Obrigada.